Graças a Deus. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Tá frio, né? Ai, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui na casa de Deus, lembrando o que disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E fico feliz pelo número de pessoas que estão aqui, né? Mesmo com frio, tem até um bom número. E agora com a comodidade da internet, né? Cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo. E é sempre um privilégio e uma responsabilidade, né? Um abraço ao pastor Levi, nosso pastor presidente, meu amigo, que não é fácil substituí-lo. E eu soube que ele está em casa, está cansado, está descansando um pouquinho, né? Ele precisa. Mas estamos aqui e eu gostaria de antemão de pedir que os senhores abram as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 22 a 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículos 22 a 24. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Lucas, amigo também, todos somos amigos, né? Companheiros de ministério. A gente cita os nomes dessas pessoas porque estão ali executando, mas todos estão trabalhando nos bastidores, né? Tem o pastor Rogerinho ali que não para, trabalha sempre ativo, e se eu for olhar e falar cada um, né, é muita gente. Meu filho está aqui também, meu amigo, meu homem, menino bom, coração bom, sede da palavra de Deus, um bom espírito, desde pequeno já sabendo aí o valor do trabalho, o valor da família, o valor da fé. Com 16 anos aí, meu menino, estamos levando adiante o legado do Evangelho. Quem achou, diga amém. Diz-nos assim o texto sagrado. E disse ele: eu sairei e serei um espírito. Aliás, desculpem, eu estou lendo o lado errado aqui. Desculpem. E levantando-se de madrugada, agora sim, ao brilhar o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si as águas vermelhas como sangue. Versículo 23. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Ainda o versículo 23. Vamos pegar o despojo dos moabitas, ou seja, vamos pegar o resto da guerra, porque eles já se mataram uns aos outros. Último versículo 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, ou seja, ao lugar em que estavam assentados, acampados, os israelitas, esses mesmos israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Graças a Deus. Esse é um tema que eu estou me debruçando, aliás, já falei um pouco sobre ele, um programa que a gente tem pela internet, Você em Foco, um programa de meditação da vida prática com base nas escrituras e fazendo a comparação com as literaturas. Nós trabalhamos o tema mente bastante e ultimamente eu estou debruçado nesse tema, estudando, e convidei uma irmã lá de Washington, a irmã Karen Taylor, que vai fazer aí um bate-papo com a gente sobre esse tema. Vou fazer a interpretação dela pelo trabalho Você em Foco, com a parceria com a Toque Nativo, que é um empreendimento aí de aulas, de consultoria linguística e de interpretações e traduções. E ela é irmã em Cristo, e nós vamos também trabalhar bastante esse tema. Então eu estou aprofundando bastante o tema que eu vou falar aqui esta noite, e eu tenho certeza, é um tema muito atual, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui meditando, refletindo a vida, você que está assistindo em casa, para que nós possamos entender que só nós temos a capacidade de nos auto-sabotar e também de impedir essa sabotagem da nossa mente, né?
Mas eu quero fazer uma contextualização do que nós acabamos de ler aqui. Todos nós sabemos que houve, após a morte de Salomão, uma divisão entre os reinos, né? Os reinos do norte e do sul, ou o reino de Israel não era mais integrado, estava subdividido entre duas tribos ao sul, Judá e Benjamim, e as outras demais tribos ao norte. As tribos do norte foi chamado de reino de Israel, as tribos do sul de reino de Judá. E Israel, como um todo, ainda na época quando Moisés entra nas terras, né? Aliás, quando Josué, substituto de Moisés, entra nas terras e toma por herança, né? Para cumprimento, né? Ou para início do cumprimento da profecia do próprio eterno Deus a Abraão, dizendo que darei essas terras, em ti serão todas benditas todas as famílias da terra, a descendência de vocês será como as estrelas do céu. Se você não pode contar as estrelas do céu, você não vai poder contar as suas descendências, enfim. De sorte que a posse da terra era parte do cumprimento, pelo menos o início do cumprimento dessa profecia. Então, chegando lá, eles se estabeleceram por meio de guerra, de conquistas, mas eles tiveram que conviver por muitos anos, por longos anos, com inimigos, com reinos vizinhos, porque sempre na história da humanidade há aquela questão de você ter sociedades que se submetem às outras e outras que tenham um desenvolvimento tecnológico, enfim, econômico, bélico um pouco maior, mais avantajado, mais articulado. Eles acabam dominando, né, outras sociedades e outras culturas. Hoje isso acontece, mas de uma forma econômica, política, de influência, de mercado, enfim, de barreiras ou não barreiras de mercado, etc. Inclusive esse assunto eu estava comentando com meu filho e com a minha filha em casa esses dias, né? Bom, então de sorte que ali havia alguns inimigos, entre eles Edom, Moabe, né? E os filisteus também, que eram peritos na fabricação do ferro. Aliás, foi uma das primeiras civilizações a forjar o ferro, né? Então, onde Israel ainda não tinha arma de ferro, os filisteus já tinham a arma de ferro. Mas o poder de Deus foi tão grande que, através da estratégia dada, né, de Deus a um pequeno moço chamado Davi, afugentou os filisteus. E os senhores conhecem a história entre Davi e Golias de Gate, o mercenário contratado pelos filisteus para amedrontar o povo de Israel, mas isso é assunto para uma outra história, né? Para um outro momento. Bom, o que acontece aqui é que Acabe, o rei do norte, aquele rei, estamos falando aqui do reino dividido já, obviamente após Salomão, Acabe foi muito ruim aos olhos do Senhor, casou-se com Jezebel, uma mulher pagã, enfim, contra todos os princípios, todos os ensinamentos do eterno Deus, né? E aí ele acabou fazendo coisas terríveis aos olhos do Senhor. Se você fizer um comparativo entre os reis do norte e os reis do sul, né? Quantitativamente, os reis do norte fizeram muito mais mal aos olhos do Senhor, ou seja, a política deles foi muito mais malévola, né, em relação aos reis do Reino do Sul. É claro que sempre com as suas exceções. Acabe morre, Jezabel morre, sabe que ela caiu, né, de um andar e os cães lamberam seu sangue. Jorão, filho de Acabe, passa a reinar no lugar do pai no Reino Norte, as 10 tribos. Jorão não foi um rei tão bom, mas também ele não foi tão cruel, ele estava ali mais para o meio termo. Só que Eliseu teve um embate muito grande com Acabe. Lembra dos profetas de Baal, né? E mais os de Azera. Lembra do holocausto, do fogo que desceu e acabou consumindo o holocausto na prova de quem seria o grande Deus, o Todo-Poderoso. E ali o nome do Senhor, Deus Jeová, Elohim, foi mais uma vez petrificado, foi mais uma vez exaltado perante a nação de Israel, que estava em dúvida, cocheando em 2 pensamentos. Lembram dessa situação? Muito bem. Eliseu estava com raiva, ele estava irado, estava com um ressentimento com relação ao Reino do Norte. E ele foi consultado pelo rei Jorão.
Acontece que Jorão uniu-se a Josafá, rei do Reino do Sul, das duas tribos, Judá e Benjamim, e falou assim: olha, Josafá, você vai comigo à guerra? Mas por que? Disse Josafá. Por quê, Jorão? É porque o rei de Moabe, o Mesa, ele se rebelou-se contra mim. Enquanto meu pai era vivo, ele pagava os 1000 carneiros, né? Ele era um rei que trabalhava muito com o campo, da agropecuária, e pagava impostos, né? Porque toda nação que tem é dominada de alguma forma por uma outra, ela paga algum tipo de imposto, né? E agora este homem, o Mesa, o rei dos Moabitas, não quer mais pagar impostos. E não só isso, ele se rebelou e ele está se levantando contra mim. Bom, eram dois reinos divididos, mas era o mesmo povo, era o mesmo Deus. Foi a divisão política após Salomão. Josafá, servo de Deus, homem de Deus, falou: não, o teu cavalo vai ser o meu cavalo, o meu vai ser o teu cavalo, os meus homens serão os teus homens, vamos à guerra. Aí sentaram, e qual seria a estratégia? Ir pelos campos de Edom. Vamos pelo deserto de Edom, vamos fazer ali uma estratégia e vamos, enfim, retomar aí a moral do reino e reconquistar a sua moral perante Moabe, porque, enfim, o reino de Moabe está atentando agora contra a vida dos filhos de Israel, e está mexendo com a nação inteira, e está, de alguma forma, afrontando ao Deus de Israel. Muito bem. Então, nessa, o rei de Edom, que a Bíblia não diz o nome dele neste contexto, junta-se ao rei Josafá do sul e ao rei Jorão do norte para lutarem contra o rei Mesa de Moabe, né? Bom, mas estava faltando alguma coisa. Josafá, homem de Deus, ele perguntou assim: existe algum homem de Deus, algum profeta ao qual devemos consultar? Olha que interessante. Nós vemos aí que um homem ou uma mulher de Deus que teme ao Senhor, antes de tomar qualquer decisão gritante na sua vida, que implique a sua família, o seu bairro, o seu trabalho, os seus negócios, ele busca um direcionamento de Deus, né? E aí disseram: olha, está ali Eliseu. Mas aí avisaram, ele fala o que tem que falar. E a mensagem dele não é política, a mensagem dele não agrada. Ele não é aquele homem, aquele personagem politicamente correto. Ok? Vamos ouvi-lo. Eliseu, chegando perante Jorão, filho de Acabe, disse: olha, eu só vou te atender por respeito a Josafá, porque Eliseu conhecia a integridade espiritual e a conduta do rei Josafá. Ele disse: porque o seu pai foi um pai que deixou muito a desejar, foi idólatra, levou o reino de Israel a um marasmo espiritual, e você, por mais que você derrubou ali os ídolos de Baal, né, tentando aí agradar ao povo que estava insatisfeito, mas você também fez muita coisa ruim, Jorão, mas eu vou te ouvir a respeito a Josafá. E aí ele pede um músico para que o músico tocasse, e naquele clima espiritual de relaxamento, de intuição espiritual, Eliseu disse, da parte de Deus, que se abrisse buracos covas, né, no deserto de Edom, e ele disse: olha, não vai ter vento e nem chuva, mas essas covas vão encher de água, e vocês vão dar de beber aos animais, e não vai faltar comida. Por quê? Porque os 3 reis já estavam preocupados. Olha, inclusive Jorão havia dito: Deus nos deu nas mãos de Moabe. Deus nos deu nas mãos de Moabe, porque nossos animais estão sem água, a gente está numa situação difícil, nós não conhecemos muito bem o terreno, e quando os moabitas souberam, levaram os homens para as fronteiras. Os homens
novos e já mais idosos, né, porque os homens idosos naquela época, muitas das vezes daria, vamos colocar aqui um ditado mais aberto, daria uma sopa, né, nos jovens de hoje, porque eram homens de batalha, homens de muita habilidade. Então estava todo mundo na fronteira esperando Israel, Judá e também o reino de Edom atacá-los. E certamente eles estariam em vantagem, né? E o povo, os 3 reis, estariam debilitados por conta do deserto e tudo mais. Mas Deus disse que eles venceriam a batalha. Muito bem, agora vai chegar no ponto central da mensagem que eu quero trazer aos irmãos nesta noite. Acontece que todo o povo tinha lá o seu ritual. A religião é uma coisa antiga, a religião é uma coisa milenar. Aliás, dizem que sobre mulher, sobre esporte, sobre política e sobre religião não se discute, porque é uma questão de fórum íntimo, né? Religião é algo muito antigo e toda religião tem a sua liturgia. E quando foi no momento em que os moabitas, né, estavam ali fazendo as suas obrigações religiosas, né, entregando as suas oferendas, que aliás todas as civilizações faziam antes de uma guerra, principalmente os vikings, principalmente o pessoal ali da Sibéria, né, faziam, todas as civilizações faziam isso naquela época. Naquele momento, os soldados moabitas levantaram muito de madrugada e fizeram seus sacrifícios, e quando o sol estava se despontando, o que acontece? As cisternas, as covas estavam cheias d'água. Águas brotaram dos lençóis, ou do lençol freático. Encheu-se. Os animais beberam, os animais dos 3 reis se fortaleceram, os homens beberam. Só que o reflexo do sol da manhã na água trouxe ali uma visão, uma interpretação, uma perspectiva dos moabitas com relação ao campo de batalha. Os soldados começaram a falar: há sangue, eu vejo sangue, nós vimos sangue. Certamente o soldado chamou o outro soldado de patente imediatamente superior, e o outro foi chamando o outro de patente imediatamente superior, até que o rei foi consultado e chegaram à conclusão: Israel, Judá e Edom se desentenderam. As águas estão cheias de sangue, eles se mataram. A Bíblia não deixa muito claro se era estratégia ou não, mas o povo estava quietinho, calado nas suas casas, ou no acampamento. Eu digo Israel, Judá e Edom. E acontece que os moabitas foram até o campo de batalha dos inimigos e foram despojar. Nós lemos aqui o texto: vamos agora pegar o resto da guerra. Eles acabaram, está fácil para nós, já debandaram. E quando eles chegaram lá, os israelitas, tanto o reino do norte, o reino do sul, quanto até mesmo os edomitas, né, porque era a terra deles, eles conheciam muito bem o solo, conheciam muito bem a região, com certeza deram uma consultoria a Israel e a Judá com relação àquelas regiões. Eles se levantaram e começaram a atacar os moabitas. Resumindo a história, eles não pereceram no deserto, venceram a guerra em situação totalmente adversa, e foram eles que tomaram os despojos, os restos das guerras, porque eles adentraram a cidade de Moabe. Eles colocaram pedras nos campos a ponto de acabar com toda a possibilidade de crescimento, de fertilidade da terra, dificultou aquilo, a vida deles. E enfim, a tríplice aliança, se assim posso dizer, usar aí o termo da Segunda Guerra Mundial, foi favorável e eles venceram. Deus, uma vez mais, honrou o servo dele, Josafá, porque ele temia o Senhor, consultou o homem de Deus, consultou a Deus, e Deus deu estratégia. Mas como parte da estratégia, eu quero trabalhar um assunto que eu acredito que seja muito interessante, que vai ajudar muito a cada um de nós. Veja só, eu quero trabalhar aqui um tema que eu já falei em outra situação, talvez não aqui, mas na live que a gente faz, no programa,
O campo de batalha da mente. Repita comigo, por favor, vamos exercitar aí no frio. Até o menininho vai falar também, né? Qual é o seu nome, filho? Maurício, até o Maurício vai falar. Se o Maurício vai falar, todo mundo vai falar. Coisa boa. Digam comigo, por gentileza, o campo de batalha da mente. É sabido de todos nós que o maior inimigo de nós somos nós mesmos, né? E a nossa mente, ela é muito influenciável. E nós podemos pregar peças em nós mesmos, ou seja, nós podemos nos auto-sabotar. A palavra sabotagem quer dizer engano, engodo, trapaça, envolve mentira, ilusão, quebra de confiança, quebra de contrato. E muitas das vezes você quebra o contrato consigo mesmo. Não é à toa que, segundo a filosofia grega, me parece que Sócrates disse, essa frase ficou ali escrita, e Aristóteles depois veio reforçá-la. Homem, conheça-te a ti mesmo. E é complicado quando a gente vai fazer uma autoanálise de nós mesmos, né? Quem foi fazer alguma entrevista de emprego, de colaboração para uma instituição, sabe que quando fazem perguntas diretas sobre nós, como quais são os seus maiores adjetivos, seus melhores adjetivos ou não, a gente, principalmente quando fala dos defeitos, a gente não consegue falar de maneira fácil, né, pastor José Martins? A gente trava, né? O senhor teve empresa há muito tempo, com certeza já entrevistou muita gente. Nessa hora, a gente fica sem ação, porque afinal é algo de fora o íntimo que a gente não dá muita atenção e às vezes não quer aceitar. E o que acontece aqui quando os moabitas visualizam a água vermelha e acharam que era sangue? É claro que em momento algum, e a Bíblia está cheia, repleta de situações semelhantes, eu quero aqui minimizar jamais o poder de Deus. Não está nem em questão aqui o que eu vou falar. O milagre de Deus não está em questão. A questão é a mente humana, porque o próprio Senhor Deus usa da própria mente humana. Quando a Bíblia diz, por exemplo, o coração do rei, e aí a gente entende por pessoa que tem algum tipo de autoridade, está na mão de Deus. E Deus inclina esse coração para quem Ele quer. Não é à toa que Deus fala através de profecias, mas também fala através de visões. Mostram as coisas que as pessoas dizem assim, meu Deus, no mundo real, no mundo físico, isso não seria realidade. Ou até seria, mas não para esse tempo, e de repente quando você vê aquilo, acontece. Não é verdade? A nossa mente, eu costumo dizer que ela não é nossa amiga, mas também não é nossa inimiga. Depende como nós nos relacionamos com ela. Então, nós estamos vivendo uma sociedade, e principalmente a pandemia que nós estamos vivendo, né? Que é uma pandemia de maior vulto, de maior alcance. Acho que a pandemia que mais alcançou a humanidade foi essa, embora menos letal em termos de proporção, os irmãos entendem o que eu estou falando. Essa pandemia apenas aflorou, essa pandemia apenas ela enfatizou aquele ser humano que nós sempre fomos. Isso agora saiu dos bastidores e ficou na vitrine das internets, na vitrine da vida, a ponto de você não conseguir mais conter. E as coisas começaram a ter um processo de erupção. E tudo isso passa pelo psicológico, passa pela mente das pessoas. Particularmente, eu tenho um hábito diário, e independente de eu estar trabalhando em colaboração com alguma instituição ou trabalhando para mim, todos os dias, com algumas exceções, eu levanto e vou ler e meditar nas Sagradas Escrituras
e dar continuidade a algum tipo de outra literatura que eu estou acompanhando no momento. Isso me ajuda, após faço uma oração, a ter um equilíbrio para liderar a família, para aconselhar filhos, para entender as questões estressantes de casa, das tomadas de decisão. Porque quando nós estamos numa questão dessa que é até patológica, porque é só eu que não aguento mais ficar dentro de casa, ou algumas pessoas aqui também, ou você que está assistindo aí também, é difícil? Você precisa ter a sua mente como a sua amiga e não como a sua inimiga. Porque o que acontece? Há momentos que, se nós não tivermos equilíbrio, nós cometemos algo que a gente fala: meu Deus, eu não faria isso, eu não falaria isso, eu não reagiria assim. Tanto é que essa frase, homem, mulher, conheça-te a ti mesmo, é muito importante, muito importante. Então, eu estou analisando esse tema ultimamente e eu estou lendo um livro, né, de Napoleon Hill, que fala sobre a questão da mente. Tudo aquilo que você pensa, empreende, canaliza e busca estratégia, você pode converter aquilo em algo físico, em algo que lhe traga retorno, desde que você foque. E ele falou algo muito interessante sobre alguns medos que o ser humano tem e que são muito ruins para a sua vida, que pode trazer muito malefício. Pode ser, como dizia Charles Dickens, os fantasmas dos natais passados. Né? Pode ser aquilo que pode te atormentar. Lutero tinha isso. A biografia dele diz. Lutero, o reformador, pastor Martins, ele tinha. E a história diz que ele morreu dentro de um quarto, meio depressivo, acho que sofreu de ataque do coração, morreu cedo. Ele tinha constantes perturbações espirituais. E até que ponto era espiritual ou psíquico, de fato, não se sabe. Né? Então nós percebemos que nós não estamos isentos dessas coisas. Primeiro, existem alguns medos, eu não vou falar de todos, eu vou falar sobre 3 medos apenas. Mas fala-se o medo da crítica, o medo de perder o amor, o medo do fracasso, medo da doença, medo da velhice e medo da morte. Eu quero falar desses 3 últimos. Medo da doença. A Bíblia diz: assim como o homem e a mulher pensam em seu coração, assim ele ou ela é. O escritor dos Segredos da Mente Milionária, um judeu chamado Hever Ark, ele diz, ele ainda é vivo: tudo aquilo que eu foco se expande, tudo aquilo que eu dou importância fica mais forte. Augusto Cury, no seu livro O Vendedor de Sonhos e outros livros que ele tem, ele diz que se eu me magoo e não libero perdão, eu acumulo toxina na minha mente, e ele vai chamar isso também de janelas killer, aquelas janelas que matam, que elas se abrem para te matar. E quando você for para a cama dormir, você vai levar o seu algoz, você vai levar aquela pessoa que te ofendeu para a cama com você. Você não vai ter paz, então você precisa liberar perdão. Então, da mesma forma que aqueles soldados moabitas foram ludibriados, foram enganados por sua visão, porque concordam comigo que tudo passa pelo campo de batalha da mente? Tudo passa. Assim como eles foram enganados, e aquilo foi parte de uma estratégia divina, e eu não estou aqui anulando o milagre, mas o próprio eterno Deus usou dessa ilusão de ótica para que a própria mente deles, conscientemente ou subconscientemente, se auto-sabotasse, se enganasse, e eles caíssem na armadilha, e fossem derrotados e fossem mortos.
Da mesma forma, somos nós com certos temas, como por exemplo, a doença. É claro que a tecnologia aumentou, uma pessoa da minha idade, de 43 anos, era considerada velha. Velha. De vez em quando meu filho fala, pai, o senhor está velho. Eu falo, não, tô novo. Ainda faço os exercícios, ainda ponho ele no bolso ainda. Bom, mas hoje em dia, a média é 76 anos, mas tem muitos centenários, né? Pessoas que passaram dos 100 anos, inclusive. Por quê? Porque você pode ter uma qualidade de vida, sim. E isso passa por não comer coisas que façam mal ao seu corpo. E com isso você pode, hoje, ter um acesso fácil. Você não precisa ir necessariamente ao médico. Você pode fazer uma pesquisa, depois ir apenas para ter uma consulta de um profissional. E você percebe o tipo de alimento que pode te ajudar, que não pode te ajudar. Existe a conscientização de exercícios físicos. A questão espiritual é muito importante, ela é sine qua non, ou seja, não adianta, tudo passa pelo espírito do homem que está ligado à mente. Então, se eu der ouvidos à voz da minha mente com relação à doença, eu vou causar um problema que não existia e não existiria se eu não desse muita atenção a ele. Porque a doença que mais incomoda o ser humano hoje é uma doença que não se consegue ver com o microscópio, que não se consegue ver ela é assintomática em termos o médico não consegue visualizar. É a doença da alma, que gera doenças físicas. Já foi comprovado. Câncer. A depressão começa por aí. Ansiedade. Começa com ansiedade, depressão, câncer ou outro tipo de doença. Então, nós não podemos deixar a nossa mente nos sabotar. Nós temos que estar firmes no campo de batalha da mente. Quando veio aí essa questão do Covid, é claro que todos nós ficamos assustados, até acostumarmos com essa ideia. Mas chegou um momento que eu falei assim, não vou deixar me abalar psicologicamente, porque, irmãos, você não tem, eu não tenho domínio total sobre os meus pensamentos, sobre os seus pensamentos. Nós não podemos impedir com que pensamentos ocorram, mas nós precisamos aprender a dominar a nossa mente. E a principal, para nós cristãos, a principal forma, a principal estratégia de dominarmos a nossa mente é darmos lugar ao Espírito de Deus para que ele possa gotejar a palavra de Deus no seu coração no momento crítico, no momento do estresse, no momento do embate. Eu tenho certeza que já aconteceu com algumas pessoas, com todos aqui de alguma forma, em algum momento, mas eu tenho algumas experiências no sentido de que quando eu estou em situação de estresse, geralmente eu procuro manter bastante o equilíbrio, mas enfim, ninguém é perfeito. O Espírito Santo me diz, me traz passagens bíblicas, acentua no meu coração certas coisas que me acalmam, me dá um direcionamento. Mas também há momentos que você não consegue abrir as janelas espirituais e você meio que se desespera. É normal. Mas a melhor forma de nós não nos deixarmos auto-sabotar no campo e assim perdermos a batalha no campo de batalha da mente, Pastor Mamed, é darmos lugar à voz do Espírito Santo gotejando as palavras de direcionamento de Deus para as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos. A segunda coisa que tem que é clássico também, que o ser humano é um medo que o ser humano tem muito, não é só da doença, ele tem medo da velhice.
Lembra que a Bíblia diz, lembra-se do teu Criador no dia que você for jovem, na tua mocidade. Porque vai chegar uns anos que você não vai ter mais contentamento, não vai ter mais tanto prazer, né? E nós estamos convivendo com duas senhoras, uma está bem velhinha, chega uma hora que as pernas doem, não consegue andar direito, o raciocínio não ajuda, a coordenação motora não ajuda, você vê os jovens saindo, você não consegue sair, e essas pessoas ficam angustiadas. Tem que ter muito equilíbrio, muita vivência, e para poder entender que cada um tem sua fase na vida. Pedro disse, quando eu sou novo eu vou para onde eu quero, mas quando eu sou velho eu vou para alguns lugares que eu não quero. Não foi isso o apóstolo disse? Mas o que acontece, meus irmãos, é que nossa expectativa, nossa confiança, nossa fonte não pode vir das circunstâncias que nós vivemos. Porque a palavra de Deus diz que haja o mal a cada dia, ou seja, que cada dia tem o seu mal. Mas quem confia em Deus passa por tudo isso de cabeça erguida, mesmo muitas vezes com o coração quebrantado, choroso, mas sabendo que você está cumprindo o seu papel enquanto cidadão. Esse dia eu estava conversando com a minha filha, mais velha, e a gente conversa bastante, eu e os meus filhos a gente conversa bastante, e ela, como ela está fazendo filosofia, então ela vem conversar comigo e tal. Esses dias ela pegou um livro para ler meu, lá da minha biblioteca e tal, e eu falei, filha, né, falando de circunstâncias de vida, de momentos difíceis, eu falei, filha, a vida tem seus altos e baixos, ela tem as suas nuances, mas eu sei que eu estou exatamente onde eu deveria estar. Em outras palavras, tem um quantitativo de graça de Deus para mim no momento que eu estou vivendo hoje. Tem um quantitativo de graça para você, meu irmão, meu amigo, você que está me assistindo, para você, no momento que você está vivendo hoje. Como disse Paulo, a tua graça é suficiente para mim, ela me basta. E disse o salmista, o Senhor é o meu pastor, e no original diz, Ele não me faltará. Se Deus não te faltará, você não vai depender das circunstâncias da sua aposentadoria, você não vai depender necessariamente das circunstâncias do seu salário, você não vai depender das circunstâncias de alguém te levar para algum lugar ou outro. Não, Deus está com você e Ele vai providenciar meios. Ele é a fonte que move corações e vai trazer contentamento ao seu coração em você saber que está cumprindo o seu papel na vida. Enquanto jovem, que pode levantar a perna, que pode correr, enquanto meia-idade, que pode fazer todas essas coisas com alimentação ou não, enquanto já idoso, Deus é com você e você não pode perder a batalha no campo de batalha da mente. Porque tudo começa aqui. Tudo termina aqui. Se você acha que você não pode, você não pode. Mas se você acha que você pode, já disse o próprio apóstolo, eu tudo posso. Tem uma força por trás de mim. Tem algo que me motiva. Foge à lógica. Ultrapassa os recursos humanos. Ei, você e eu precisamos continuar confiando no Deus que esteve conosco até aqui. Eu nunca vou esquecer, teve um dia que um casal de pastores foi lá em casa, o pastor Lucas, foi ele e a esposa, e nós estávamos passando um momento difícil, muito difícil com o meu filho, que está aqui, inclusive, e ele teve leucemia de medula, falha, comprovadamente com leucemia. Quando eu soube da notícia, meu coração dilacerou. E aí é nesse momento que a gente vai ter as experiências, pastor Lucas. É nesse momento. Como dizia Jó, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou contigo, agora eu estou na fenda, agora eu estou na brecha, agora eu estou no campo de batalha da mente. Eu estava muito chateado, muito chateado.
Vários irmãos nos ajudaram, foram em casa, fizeram oração. E nesse dia o pastor Lucas foi com a sua esposa, e ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. E quando a gente está passando um momento de dificuldade, por isso que é importante a gente saber o que fala, que a gente fala de uma maneira trivial, protocolar, mas Deus está nos dirigindo as palavras, principalmente a gente que tem uma certa influência com pessoas. Ele disse assim, porque eu contei alguns testemunhos, milagres que aconteceu na vida da minha filha mais velha, na vida da minha esposa, na minha vida, na vida da minha sogra, enfim. Mas nós estávamos acabados porque o menino não tinha, já ia para tirar o líquido da coluna para ir para a quimioterapia. Ele falou assim, engraçado, né, irmãos? Se Deus foi conosco até aqui, por que Ele não pode continuar conosco daqui para frente? Sabe como deu um estalo na minha mente? E realmente, o justo, homem e mulher, viverá pela fé. E se ele ou ela recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ah, por quê? Deus não vai ter prazer? Porque você não se ama, você não se gosta, você acha que tudo é mal para você, que você é vítima. Ô coitado, ô coitada. Que você mora num país ruim, que o governo é corrupto, que você não tem força, que não tem emprego. Não. Eu tenho experiência na vida, irmão, que no momento mais difícil, Deus começou a prosperar a minha vida. E no momento que estava tudo bom para todo mundo, para mim não estava bom, estava ruim. Isso quer dizer o quê? Tem um tempo certo de maturidade, de maturamento, que inclusive vai te levar a realmente conhecer o Deus que você tem. Porque Ele está sempre disposto a te ajudar e te fazer vencer no campo de batalha da mente. A última coisa, o último medo que eu quero tratar aqui, que são medos clássicos do ser humano, é o medo da morte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás, vou confessar, eu tinha medo da morte. O senhor já teve medo da morte? Já? Quem aqui já teve medo da morte? Olha lá, levantou a mão. Não. Quando veio essa pandemia aí, eu achei, meu Deus, será que eu vou morrer agora? Tenho planos futuros, aquisições, quero ver meus bisnetos, eu quero ver meus bisnetos, quero ver os filhos dos filhos do Vitor e da Steph. Procuro viver bem para isso, comer bem, fazer exercício, estar bem espiritualmente. Mas será que vou agora, pai? Mas não é, nesse momento já não tinha mais medo da morte, mas assim, bateu o medo da morte. Mas quer saber de uma coisa? Paulo estava certo. O viver com Cristo, o morrer é ganho e o viver é lucro. Amigo, se eu morrer ou se eu estiver vivo, eu estou nem aí, rapaz. Eu estou com Jesus. Está com medo da morte por quê? E está dizendo aqui, a gente vai coletando experiência. Eu disse aqui na última vez que eu ensinei, né? Que eu compartilhei alguma coisa, a gente aprende junto, que a gente vai vivendo, a gente vai parando de falar muito de teoria, a gente vai falando daquilo que aconteceu com a gente, e vai embasando as teorias que já existem, ou discordando delas. Então eu estou falando aqui de experiência própria. Quem está falando com você aqui já teve uma arma apontada para a cabeça e ouviu o barulho do gatilho, mas a bala não saiu. Na porta da minha casa. E eu vi, enfim, o fim da pessoa. Que de alguma forma proporcionou isso, aconteceu o que aconteceria comigo.
Exatamente, infelizmente. Porque Deus cuida de você. Tem um ditado popular que diz, pastor, eu e você, nós não somos peru. Você não vai na véspera. Só vai no momento certo. E você tem um lugar garantido em Cristo Jesus. A morte para nós não é o final, irmãos. Ela é o começo. Aleluia. Esse negócio da mente é tão interessante que Paulo disse, olha aqui, vocês têm a mente de Cristo. Depois ele diz, olha, Cristo é o cabeça da igreja, do corpo. Em outra passagem diz, ninguém conhece a Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus, ninguém conhece a mente de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus, está escrito aos Romanos, o Espírito que investiga, que prescruta, que analisa, que varre minuciosamente, esse é o significado da palavra prescrutar, a mente e o entendimento de Deus e vai revelando aos corações daqueles que o temem. Então mente é muito importante, e é na mente que perpassam todos os nossos pensamentos, as complicações dos pensamentos, os desafios que os pensamentos trazem. E se você ceder aos medos da vida, eu estou lembrando aqui do Rei Leão, né? O leãozinho diz assim, é o zombo da cara do perigo, ele vai lá para o meio das hienas. Engraçado, naquele desenho, sempre acontece um livramento, né? É claro que não estou teologizando, mas a gente tem que ter um olhar, tem que lançar um olhar diferenciado às coisas. Não tenha medo, faça. Não tenha temor, faça. Faça. Tenha atitude no palco da vida. Viva a sua vida de acordo com o que foi te proporcionado, a sua idade, a sua circunstância, sabendo que quando as circunstâncias não forem favoráveis, sabendo que quando os recursos não existirem mais, Deus entra em ação. Mas você tem que ter fé em seu coração, em sua mente, porque Deus é o principal interessado em te ajudar a vencer as batalhas no campo de batalha da mente. Não tenha medo da doença, não tenha medo da velhice, não tenha medo da morte. Faça a sua parte. Mas entenda que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Assim como os soldados de Moabe foram autossabotados, a sua própria mente os autossabotou com relação à perspectiva que eles tiveram. Você pode ser autossabotado a depender, se você se afastar da palavra de Deus, se afastar da oração, se afastar de uma meditação, de uma boa amizade. E se você esquecer que existem 365 dias no ano, no calendário que nós temos, o gregoriano, e numericamente na Bíblia existe 365 vezes a palavra não tenha medo. Todo dia, quando você levanta a palavra de Deus para você, aleluia, não tenha medo. Não tenha medo. A situação está desfavorável? Não tenha medo, confia. Já não aconteceu atrás? Você não já passou por outras experiências? É mais uma experiência. Não tenha medo. Ah, meus recursos acabaram. Ah, estou com uma certa idade. Ah, está aí essa pandemia. Não tenha medo. Aleluia. Deus é contigo, Deus é com a tua igreja. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo. Arregace as mangas, vá para cima. Você é capaz, não importa. A sua fase não passou, não. É você que acha. A Bíblia diz que na velhice os velhos ainda darão frutos. Enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego, você ainda pode bater um bolão, meu irmão, minha irmã. Você ainda pode fazer maravilhas, proezas, porque está escrito: em Deus
faremos proezas. Que Deus em Cristo abençoe ricamente, em no nome de Jesus. Vou fazer uma pequena oração, pode ser? Você pode ficar em pé se quiser. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos, meus amigos, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo pela internet. Esta palavra, Senhor, de motivação, o campo de batalha na mente. Nos ajude a vencermos os medos que foram evidenciados com esse enclausuramento, com essa quarentena, com essa, de até certa forma, politização da pandemia. Ó Deus, sabendo, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, está acima de todas as coisas, e que a fé que temos em nossos corações é a fé que uma vez foi dada aos santos, e que sem fé nós não vamos chegar